Beleza, Gleison, vou conversar aqui rapidinho com você. Primeiro, essas são as imagens que você me mandou no WhatsApp. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, realmente, né, as amostras são nanométricas, né, elas, belas imagens, vocês conseguiram aqui, dá para ver os planos cristalinos e ótimo. Mas mais importante, então aqui, vamos para o raio-x, né, vamos corrigindo aqui se eu tiver equivocado. Né? Então, você tem amostras tratadas a 350, né, 600, 350 e 600, né? E aí você tem, né, essas duas primeiras aqui de baixo são sem extrato, né? Esse aqui deve ser com extrato, aí um ferro 1% com extrato, 350, 600, e ferro, né, 5% com extrato, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, né, quando a gente está falando, ó, eu estou querendo dopar, né, a amostra. Tem fase secundária, a gente detecta algum pico diferente do dióxido de estanho aqui, né? Não, né? E outra que está faltando dois aqui no SNO, né? SNO2, né? Mas, enfim, a gente não tem. Então, né? Não tem, não aparece. As de 350, a gente vê que a cristalinidade delas não é muito legal, certo? Então, uma coisa que você poderia ter feito, não sei se você fez e não me mandou, é tirar as curvas de TG e DTA delas, né? Para a gente saber direitinho. Essa é a primeira coisa que a gente faz, para saber qual é a temperatura que a gente vai realmente processar as amostras. A gente precisa fazer um TG e um DTA, ou DSC, né? Não importa. Mas, então, a gente tem amostras com boa cristalinidade, relativamente boa cristalinidade, tratada a 600 Celsius, né, sem extrato, com extrato, né, e, né, vou colocar uma corzinha aqui, né, então, 600, essa daqui, essa, né, com 5%, né, e 1%. Agora, vamos observar que isso é uma coisa boa. Normalmente a gente não faz, mas você fez. Você colocou aqui a intensidade. Então, a gente tem aqui, ó, escala, que está indo até 1.200. Você tem aqui uma altura aqui, que deve estar em torno aí vamos colocar, está ali no 900, né? Aqui, né? A 100 está lá em cima, lá, ó, 1.200, né? 1.200, aqui vão arredondando aqui. Então, olha só, quando a gente está sem um extrato, a gente tem uma contagem de picos, né, relativamente alta. Isso é uma coisa importante também, a gente tem que comparar. Quando a gente vai fazer o raio-x, a gente sempre tem que colocar ali no porta-amostra a mesma quantidade de amostra para a gente ter uma condição de fazer essa análise que eu estou fazendo aqui com você. Então, eu estou acreditando que você colocou sempre a mesma quantidade de amostra ali no porta-amostra para poder fazer o raio-x. Então, aqui tem 1.200, aqui já cai para 930, aí a gente vem para 1%, já cai ali para a faixa de 400, né? 400 vamos colocar 500, ele está entre 400 e 600, e aqui já cai para 210. Você vê que os picos vão alargando, né? Vai alargando, isso aqui é sinal de que, não, o pessoal já sai correndo para fazer debye disso daí, e falar, o cristalito diminuiu. É uma coisa, mas a gente pode ter outros fatores também que alargam o pico, e não só, né, tamanho de cristalito. Por exemplo, um direto, né, é o strain, beleza? Mas, para a mesma quantidade de amostra, está caindo a intensidade do pico para amostras preparadas, né, por rotas químicas, né, com dopante. Isso aqui é típico de que dopante está na superfície da nanopartícula. Durante o crescimento da nanopartícula, ele passiva a nanopartícula e não deixa ela crescer. Tá? Então, e aí acaba ficando para amostras, para um conjunto de amostras preparadas com o mesmo tempo, a mesma temperatura, né? Sei lá, 600 Celsius, 4 horas, né? À medida que você aumenta o dopante, né? Você acaba, né? Com uma quantidade maior de material amorfo aí na amostra. Você tem uma perda de cristalinidade. É o que está acontecendo aqui. Beleza? Então, esse é um indicativo que a gente tira do raio-x. Então, a primeira coisa legal é, não tem fase secundária. Segunda coisa, tudo que está aparecendo aqui é um indicativo de que está diminuindo a concentração
desculpe, o tamanho da nanopartícula. Está piorando a cristalinidade, ou seja, você está terminando com uma quantidade menor de material cristalino nas suas amostras, tá? Entendeu o que está acontecendo, né? Beleza, então vamos fazer vamos então ver a tamanho de nanopartículas, né? Então, eu acredito que a esquerda aqui deve ser o 100, né, sem extrato, com extrato, né? 1% de ferro e, né, aqui a gente tem, né, o de, então vamos colocar aqui, né? Aqui é sem extrato, com extrato, 1% de ferro e 5% de ferro. Eu já falei para você, né? O certo de fazer isso daqui é log normal. Se você for ver aqui, ó, ela é assimétrica. Todas as suas amostras aqui, ela tem uma assimetria. Isso aqui é, né, típico, né? Esse é log normal. A hora que você fizer o ajuste, olha aqui, ó, como ela tem menos aqui do que mais, né? Isso aqui é característica assimétrica, porque a natureza é log normal, tá? Então, o certo de fazer ajustes aqui são com log normal. Explícito que está acontecendo aqui. Então, e aqui confirma o que a gente está vendo. Olha lá, 18,9, 12,7, 10, cai para 5. Então, o que eu estava vendo aqui, diminuição da cristalinidade. Ó. Isso daqui é típico do quê? Típico de amostra com dopante na superfície, tá? Dopante na superfície. Eu tinha falado para você, para a gente fazer essas análises lá com o Aldemar, né? Mas do jeito que está aqui, né, para confirmar que a nanopartícula está na superfície da nanopartícula, o ideal é que a gente faça essa medida lá com o Valmir Chita na USP, tá? Tá saindo um artigo nosso agora que a gente consegue ver essa concentração, né, essa variação de concentração na superfície, vamos dizer assim, a não homogeneidade na superfície, da nanopartícula através de caracterização magnética. Eu vou pedir para você fazer. Tudo isso que eu estou falando para você está nesse artigo aqui, ó, tá? Que PCCP lá de 2018, junto com a Inês, tá? ZNO com cobalto, mas isso aqui é o que está publicado. Eu tenho outras amostras que, que demonstram, né, para a gente, né, que é uma questão universal. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não mais. Deixa eu pegar aqui no e-mail. Então, são amostras de ZNO com cobalto feitas por 3 técnicas diferentes, tá? E, é claro, uma caracterização física, né? Mais física, mas a conclusão da distribuição para essas 3 técnicas diferentes é que o dopante está na superfície da nanopartícula. Então, uma sugestão minha é, né? Se, né? Bom, primeiro que a gente tem que medir só duas com ferro, né, a princípio, né, mas a gente poderia medir as duas para ver se tem se algum defeito estrutural, tipo vacâncias ou do estanho ou do oxigênio aí, né, poderia promover uma fase ferromagnética. Mas a avaliação disso daqui, em função da temperatura, vai dar essa resposta para a gente, entendeu? Mas, enfim, se você me autorizar, eu converso com o Valmir Chita lá e a gente faz essas análises lá. Então,
ou não, ou se não valer a pena, porque as análises lá vão demorar bastante tempo, tá? Agora que eles estão voltando a medir lá e tem um filão danado. Mas, enfim, uma outra alternativa é voltar para a microscopia eletrônica, transmissão, e fazer EELS, Electron Energy Loss Spectroscopy, né, para avaliar, né, como é que está a distribuição do dopante na nanopartícula. Mesmo assim, o trabalho em cima da imagem não é fácil de fazer, tá? Mas, assim, tem indicativos, né? Pode ser que seja legal, pode ser que não. Então, vamos continuar aqui, né? Aí você fez o refinamento, né? Fez o refinamento, eu coloquei a tabelinha aqui. Então, o que que a gente vê? Vamos focar no volume da célula, né? Olha só, para 100 extrato, né? 71,4, né? Aí, com o extrato, 71,2. Então, cai o parâmetro de rate. Coloca 1% de ferro, 71,5, aumenta o parâmetro de rate. Coloca 5%, 71,4, cai de novo, né? Então, tudo bem, vamos, né, focar muito nisso não. Os parâmetros de, de refinamento, acho que isso aqui é o Q quadrado, né, que você me mandou para mim, até que tá relativamente bom, tá? Você não colocou aqui a Scherrer, né? Mas uma coisa é cristalito que você tira do Scherrer, outra coisa é tamanho de partícula que você tem, né? Aqui. O que é mais significativo para a gente é o tamanho de partícula. Quando a gente está falando de tamanho de partícula menor, mais ou menos menor do que 10, o cristalito começa a bater com o tamanho que você conta, né, na microscopia. Do contrário, é só para a gente ter uma ideia da evolução, certo? Né? Mas o mais importante que você tem que colocar aqui, além de você colocar, você vai fazer pelo Williamson Hall aqui também, então são dois parâmetros que você tem que colocar do Williamson Hall aqui. Você tem que colocar o tamanho do cristalito e o strain que você vai tirar do Williamson Hall. Então são dois parâmetros aqui. E eu acho legal, entre Scherrer e Williamson Hall, não faz sentido você fazer os dois. Você faz o Williamson Hall, você tira os dois parâmetros e beleza, tá? O Williamson Hall, ele é mais completo, né? Então, acho que eu estou falando certo mesmo, né? Deixa eu ver o Williamson Hall. Pesquisa. O Williamson Hall, eu falei certinho. Acho que é isso que você estava querendo fazer aqui, né? Então, Williamson Hall, você tem que focar no tamanho do cristalito e no strain, beleza? Então, agora, olha só, com resultados de ramo, o que a gente tem, tá? Primeiro, então, olha só, o ramo, ele não é uma ferramenta assim que você, não, vou fazer os ajustes aí, vou tirar a evolução. Não tem muito o que fazer aqui, tá? Aqui não tem muito o que fazer. O que a gente tem que fazer? Identificar os modos vibracionais. É da estrutura do dióxido de estanho? É. Tá? Então, a gente vai... Tem tabela igual de raio-x? Não, não tem. A gente pega referências, tá? Beleza? Tem na literatura. E aí, bom, qual é a estrutura cristalina? Ah, a estrutura cristalina é essa. Quais são as simetrias da estrutura cristalina? Ah, então são essas. Então, quais são os modos vibracionais permitidos para essa estrutura? Teoria de grupos, né, de simetria. São esses. Então, a gente acaba identificando os modos vibracionais a partir da teoria de grupos. A gente não precisa ser especialista nisso, tem tudo já pronto, de diferentes artigos que a gente tem na literatura. E aí, beleza, está aqui identificado, a gente consegue identificar os caras. A gente não tem aqui, né, não consegue identificar aqui, nessa medida, né, nem dada a resolução também do problema, a gente não tem nada que mostre que tem uma fase segregada nas amostras que tem ferro, tá? Não tem como, ele complementa, né? Por quê? Porque você vê que os picos se alargam muito, os picos dos modos vibracionais se alargam muito, tanto é que a gente perde resolução aqui no EG, né? E no B2G aqui, e o A2U, nem dá para ver que está aqui, né? Mas o modo principal, que é o mais intenso da estrutura do dióxido de estanho, o A1G, está aqui. Aí, o que eu fiz? Fui lá e fiz um ajuste, porque Lorentziana desses modos aqui, né? Fiz os ajustes aqui.
né, desses caras aqui, tirei aqui o que? Frequência central, né, o XC, tá bom? Então, o XC, por quê? Porque eu estou interessado, né, em ver essas variações aqui de parâmetros de rede, tá? A variação no Rama, né, ela é contrária, tá? Então, assim, se a gente tem uma contração do parâmetro de rede, né, vamos dizer assim, do volume da célula, a gente espera deslocamento, tá, para a direita, né, frequência mais alta no ramo. Se a gente tem uma expansão, a gente quer deslocamento para a esquerda, entendeu? Tá? Para frequências mais baixas. Então, inclusive no ramo, quando a gente esquenta, a amostra está colocando laser e aí vai esquentando, né? Está colocando laser demais na amostra, né? Vai esquentando, a amostra dilata e você vê os modos vibracionais se deslocando. Aí você, opa, tem coisa errada. Então, está esquentando demais, diminui a potência do laser. Tá? Então, eu procuro isso daqui, beleza? E aí, o que que eu observo aqui, ó? Então, para 100 extrato, 631,9, aumenta o parâmetro de rede, quer dizer que não, daqui para cá tem uma expansão, né, do parâmetro de rede, da sem extrato para com extrato. É isso? É. 71,4, desculpa, é o contrário, né? Aumentou o parâmetro desculpa, aumentou, shiftou para frequências mais altas, então uma contração do parâmetro de rede, 71,4 para 71,2. Agora, de 71,2 para 71,5, quando a gente vai da com extrato para com extrato em 1%, né? Então, agora, aumentou, eu espero que diminua, de 632 para 630. E aí, o que que acontece? Estou vendo aqui que diminui ainda de 630 para 629 quando eu vou para de 5%. Então, eu esperaria que de 71,5 para de 5% ainda aumentasse mais. Beleza. Como eu estou vendo que tem efeito aqui no raio-x para a amostra de 1% para de 5%, como eu estou vendo aqui que tem diminuição do parâmetro, do tamanho de grão, né? Vamos colocar assim, grão é mais para cerâmica, mas o tamanho médio da nanopartícula, né? De 10 para 5. Então, eu espero que realmente o que eu estou medindo aqui no Rama seja verdadeiro. Tenha, e aqui não está aparecendo, né? E se a gente considerar incorporação do ferro na estrutura de dióxido de estanho, né? Vamos ver se tem aqui. Então, você tem aqui, ó, sítios octaétricos, né? O estanho, né? Ele está com coordenação 6. É isso mesmo, ó, né? 4 aqui, um para cima e para baixo, né? Então, coordenação 6. Então, estanho, vamos adicionar aqui o ferro. Vamos admitir, né? Então, estanho 4, no sítio coordenação 6, tanto faz, vamos pegar o raio iônico 0,69. O ferro, vamos supor que ele está ali com estado de oxidação 2, mas ele pode estar com 4, 4, 6, 0,58. Ele entra diminuindo o parâmetro de rede. Mas o 4 não é comum para o ferro. O mais comum para o ferro é o 2. 2, 6, low spin ou high spin, né? High spin é a condição mais comum, 0,78, 0,69. Então, eu espero que, né, o ferro, tem que medir o estado de oxidação do ferro. 2 mais, né, substituindo o estanho, ele vai promover uma expansão da rede. É o que a gente está vendo. Então, pelo menos no Rama, pelo menos que a gente está vendo nas coisas que estão acontecendo, né? O raio-x está ficando ruim, né? Aqui dá para ver, ó, a queda, né, das intensidades, da mesma maneira como eu vi aqui, né? Tal. E está afetando o tamanho da nanopartícula, então ele deve estar entrando na superfície da nanopartícula. E ele deve estar realmente substituindo. E com que estágio de oxidação?
né? Eu acredito que seja o 2, tá? 2, high spin 0,78, tá bom? Beleza? O high spin é a condição mais energeticamente favorável para os metais de transição, né? Então ele vai detonar isso tudo, né? High spin 0,3, né? 6, 0,645, né? Enfim, né? Então é isso. É isso que eu acho que está acontecendo, beleza? Nas suas amostras. Tudo que eu estou enxergando aí nas suas amostras é isso, beleza? Um abraço aí para você.